Ok, Cris. Agora pode comentar um pouco. Eu entendi, assim, bem basiquinho, que é assim, o físico depende do espiritual ainda para assim, que eu entendi, para um aperfeiçoamento nosso do espírito, eu acho. Que enquanto a gente não conseguir chegar, não sei o termo que eu uso, assim, mas eu usaria uma palavra tipo apurado, uma coisa mais refinada, não, quando a gente conseguir atingir o ápice, nossa, eu creio que realmente esse mundo material não vai precisar mais existir, assim, né? Mas isso é uma coisa muito, acho que, muito lenta, né? Penso eu, não sei. Mais ou menos isso que eu entendi, mas bem pouquinho. Agora vocês Quem que podem você falar. passa? Para quem que você passa? Acho que a doutora Maeve ia falar, né? Pode começar por ela? Bom, obrigada, viu? Você é um anjo, mas você sintetizou muito bem, viu? Coitada. Embora você fique se desculpando, que o seu que a sua forma de entender não sabe se está certo ou não. Você é uma moça muito inteligente e você, com certeza, você esclarece bem a síntese daquilo que foi lido por você mesma e por todos nós, claro. Tenho muito que aprender com vocês ainda, todos. Todos nós temos que aprender, né? E aprendemos com você também. Tá? Vocês já são mais experientes, né, doutora? Nem tanto, nem tanto. Olha, realmente, né, os dois mundos, o físico e o espiritual, eles se interligam, né? Eles se interpenetram. E não se pode dizer que existe uma separação. Até poderia, segundo a pergunta do Allan Kardec, até poderia existir o mundo espiritual sem necessitar do mundo físico, do físico, da passagem pelo organismo físico. Mas não foi essa a intenção divina. Se ele criou os dois mundos, é porque um necessita do outro. Na questão da evolução, né? É muito interessante a gente comentar que a evolução realmente, como disse a Cris, a evolução ela necessita para se verificar, ela necessita da passagem pelo mundo físico, porque é através do mundo físico que nós vamos vivenciar aquilo que aprendemos no mundo espiritual. Existe vida no mundo espiritual, não restam dúvidas a respeito, e no plano espiritual também se aprende, e muito. Aprende-se a como fazer o certo, aquilo que erramos em outras encarnações. Aprendemos não como regras ditadas, né, pelos espíritos maiores, mas como consequência da observância dos mandamentos divinos e da observância da passagem de Cristo pelo planeta Terra. Ele exemplificou aquilo que Deus preparou para nós, né? E Jesus, com toda a sua grandeza espiritual e humildade, ele se sujeitou a sabe-se lá quanto tempo
se passou para que isso se desse, para que ele se humanizasse, né? Para que ele se tornasse uma criatura humana de carne e osso, como todos os que viviam aqui no planeta Terra. E com Cristo aprendemos. Aprendemos? Não, ainda não aprendemos. Estamos aprendendo. Estamos tentando seguir os passos de Jesus, porque é só através dele que nós chegaremos até o Pai. O caminho é Jesus. E sendo assim, nós temos que aproveitar o máximo de conhecimento que aprendemos no plano espiritual para nós colocarmos em prática no plano terreno, já reencarnados, colocarmos em prática os ensinamentos recebidos. Como relata o Miramês, o mundo espiritual ele não está circunscrito a um determinado espaço, né? Ele simplesmente está por toda parte. Os espíritos encontram-se por toda parte, ao nosso redor, ao redor do nosso trabalho, ao redor da nossa família, dos nossos serviçais, e assim sendo, nós acabamos sofrendo muito a interferência da espiritualidade sobre as nossas ações. Por isso, temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, tomar muito cuidado com as nossas ações, com as pessoas que frequentamos, com os locais que nós frequentamos, para que nós possamos criar uma barreira de proteção e não nos deixarmos envolver por espíritos mais ignorantes, que só vêm para nos dar maus conselhos, só vêm para se aproveitar das nossas fraquezas. Criando essa barreira de proteção, de que existem inúmeras formas de nós nos protegermos, nós não abrimos brecha para a interferência dos maus espíritos sobre nós. A oração é um grande protetor para nós, uma grande protetora para nós. A oração, a caridade, a solidariedade, a generosidade, enfim, todas as qualidades benéficas que estão à nossa disposição, basta nós querermos, para nós nos cercarmos de pessoas boas, de pessoas de espírito e de espíritos bons. E assim, vamos caminhando na nossa vidinha. Além de Jesus, claro, vieram outros espíritos superiores para nos auxiliar e para nos mostrar a vida espiritual, como Kardec, que foi testado de várias formas e que testou os espíritos também, os bons espíritos, de toda sorte de perguntas, para que ele nos trouxesse os espíritos nos trouxessem o maior número de informações sobre o que acontece na espiritualidade. Aprendemos, sim, muito na espiritualidade. Aprendemos e temos a oportunidade aqui no nosso plano físico, nós temos a oportunidade
de utilizarmos desses ensinamentos, desde que nós nos cerquemos de bons amigos, nos cerquemos do amor, né? Colocando muito amor no nosso coração, porque as outras qualidades boas, elas são decorrentes do amor. Bom, eu vou passar, então, para o Jorge. Obrigado, Maeve. Eu separei uma parte aqui para comentar, né, que me chamou a atenção, que logo no início, né? A comparação do mundo físico e do mundo espiritual. Né? Já fala a questão da invisibilidade. Né? Porque no mundo físico não há invisibilidade entre seus integrantes. Do mesmo modo que ocorre no plano espiritual. Só que a diferença entre um e outro é que no plano espiritual, o estágio evolutivo ele faz a diferença. Né? Então, assim, os espíritos superiores conseguem observar os inferiores, mas o inverso não é verdadeiro. Ou seja, para que os que estão em estágios inferiores consigam, em algum momento, visualizar os espíritos superiores, eles precisam passar por um processo de evolução, até que lhes seja permitido essa percepção. Enquanto isso, não. O diferente do mundo físico, que, independentemente da condição de cada um, é possível visualizar cada um de seus integrantes. Eu achei interessante essa distinção. E, ao final, ele chama atenção para a profundidade do mundo físico, né? Que devemos crer, né? Que é o mesmo do mundo dos espíritos, onde a matéria tomou outra dimensão, a dimensão divina. Então, ou seja, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, todos nós estamos num processo constante dessa evolução. E as mesmas ferramentas, ou seja, os mesmos instrumentos são colocados em nossas mãos para que passemos por esse processo de evolução. Então, a conjugação do mundo físico e mundo material é essencial para esse nosso processo de transformação e também de aprendizado. Né? Porque o mundo, pelo que eu pude entender, o mundo espiritual ele pode existir normalmente. Mas o mundo físico é uma transição indispensável para esse processo de evolução também daquele que está encarnado, para que, oportunamente, quando desencarnar, ele já consiga seguir nessa outra etapa de vida, né, que é incessante, né, que ela não para jamais. Então, ou seja, é possível, de repente, no mundo físico, se atingir um estágio grande de evolução? Sim, nós temos o exemplo do Chico Xavier, né, e outros espíritos elevados que por aqui passaram. Então, ou seja, todo esse trabalho evolutivo ele conjuga os dois lados, o lado físico e o lado espiritual, e cada um vai se adaptando. E como a Cris lembrou também, destacou, a questão da lei do amor, que é um dos elementos indispensáveis para esse nosso processo de aprendizado e transformação. Né? Então, agora eu passo para a dona Carmen. Obrigada, Jorge. Achei tudo muito bonito nessas explicações que vocês deram. O que me tocou o coração foi saber, né, que o espírito na Terra não está órfão, nunca. Está sempre protegido por Deus, pelos seus anjos de guarda, pelos mentores queridos, né? E Deus e os seus agentes, eles estão presentes na água que nós bebemos, no remédio que nós tomamos, na comida que nós comemos. Achei isso muito bonito, porque muitas vezes nós não temos a menor vontade de nos alimentarmos. E aqui explica que Deus está presente em tudo isso. Inclusive, ele está presente nas trevas, na luz, na alegria. Quantos livros nós lemos, espíritas,
que fala dessas regiões sofredoras do umbral, do abismo, e que nos conta de muitos espíritos maravilhosos que tomam a forma deles, para se adaptarem ali nesse ambiente, para ajudá-los, né? Muitas vezes são mães, muitas vezes são amigos. Então, ali eles vão para poder modificar a cabecinha daquele irmão que está ali, naquele sofrimento tão grande, não é verdade? E também me tocou o coração ele falar que nunca devemos nos questionar. Às vezes eu vejo gente falando: por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Deus faz tudo, porque Deus é o Criador de todos nós, do mundo, né? Ele nos criou. Então, Ele faz tudo que nós temos que aprender, né? Se nós estamos sofrendo, é bom para nosso adiantamento espiritual. Se estamos numa posição melhor, é porque talvez tenhamos merecido um pouco, não é verdade? Não é, Sandra? Você pode falar agora, Sandra? Muito bem, foi muito bacana. Obrigada, dona Carmen. Gente, hoje vocês comentaram tudo, hein? Hoje está difícil. Está difícil, né, Sandra? Hoje está complicado, mas a parte que a senhora comentou, dona Carmen, é também a parte que mais me chamou a atenção, né? Mas não vou repetir, não, porque não adianta nada a gente repetir. O que a gente poderia, assim, pensar aqui, chamar atenção? Talvez o seguinte, né, que o Jorge acho que já até abordou isso, a questão de... Porque a questão principal que está no Livro dos Espíritos fala exatamente isso. Um mundo pode existir sem o outro? O mundo espiritual, sendo o original, o primitivo, o mundo verdadeiro, pode existir sem o mundo físico. Porém, se Deus criou os dois, ele sendo a sabedoria suprema, a inteligência suprema, existe um motivo que a gente pode até não compreender. Mas se a gente quiser ser feliz, nós temos que aceitar. Para mim, assim, essa palavra aceitação, ela pulou do texto, né? Como uma coisa assim primordial. Você quer caminhar um pouco, ser um pouco feliz? Começa por aceitar o que você não compreende, mas veio de cima. E quando vem de baixo, a gente deve lutar contra. Mas quando vem de cima, lutar contra o que vem de cima de alguém que sabe mais e tem a inteligência suprema é um atestado de teimosia meio burra, porque a gente não sabe o porquê, mas Deus não faria nada inútil, né? Se ele criou o nosso esquema evolutivo desta forma, é porque ele sabe que esta forma seria mais propícia para desenvolver todos os nossos dons do jeito melhor. Não é o jeito pior, é o jeito melhor. E tem várias regras, né? Essa regra do inferior com o superior é uma coisa muito interessante, é um atestado de que o bem sempre vence. O bem é maior sempre. Não importa o que aconteça, não importa a vitória temporária do mal, porque ela vai ser sempre temporária, transitória. O bem é eterno, o bem é maior, o bem é realmente grande. E a gente, enquanto estudioso dessas lições, esse é um dos pontos muito importantes da gente conseguir compreender, mas sentindo. Não compreender apenas porque está escrito, porque fala de uma maneira tão bonita que fica muito claro, mas a gente sentir aqui dentro. Não importa o que aconteça, o bem sempre vence. Isso não é coisa de filme, né? Não é coisa de filme americano. O filme americano é feito assim. Para pregar o bem, eles criam toda uma situação em que o bem vai vencer e a gente vai ficar convencido de qual é o bem. Mas é o bem que eles querem que a gente acredite que é bem. Nem sempre é. Mas com Deus é diferente.
Deus é o bem de verdade. Então, aquilo que ele cria, de fato, é mais poderoso, é maior, é perene. E a gente precisa começar a sentir isso até para aceitar aquilo que a nossa inteligência ainda não tem capacidade de compreender. Como, por exemplo, por que a gente precisa do mundo físico, se, na verdade, o mundo espiritual existe por si. Existe por si, mas a lição é muito clara ao dizer da interligação entre ambos. Um atuando constantemente sobre o outro, de tal forma que o que acontece aqui repercute profundamente e de um modo verdadeiro no mundo espiritual. E também o que acontece no mundo espiritual repercute no mundo físico. A gente sofre sempre as consequências do bem ou do mal. Porque a gente, quando pensa nisso, a gente pensa só das questões negativas. Uma guerra, por exemplo, que repercute no mundo espiritual, que eles têm que amparar, acolher, resgatar os espíritos. Mas e o lado bom? E as coisas maravilhosas que eles criam lá e que repercutem aqui? Elas acabam caindo para nós como se fosse algo, obviamente, buscado, mas um presente, uma dádiva. E a gente descobre coisas que facilitam a nossa vida, que nos permitem avanços que a gente não imaginava. Muitas das descobertas, muitas, quando a gente vai ler a história de como que ela aconteceu, elas acontecem ao acaso. Esse acaso, ele é relativo. Quando você pega um cientista que está procurando A, e sem querer ele encontra B, não foi exatamente ao acaso, ele estava no caminho da busca. Ele se pôs em caminho para encontrar aquela maravilha que ele encontrou. Só que ele não tinha ideia inicialmente que ele ia encontrar aquilo. Ele não sabia que ele ia atingir aquele objetivo maior. Ele simplesmente se pôs a caminho buscando algo muito bom. E as circunstâncias permitiram que a espiritualidade maior, voltada para o bem, trouxesse algo positivo através daquela pessoa que não sabia que ia encontrar aquilo. Então, Deus tem caminhos que a gente desconhece. Não é verdade? Caminhos que a gente não tem a capacidade ainda de alcançar, porque a nossa mente é pequena. Mas a gente tem que sentir isso. Porque aquilo que a gente não alcança mentalmente, se a gente sentir, a gente aceita. E aceitando, nós somos capazes de ir mais longe, né? Na nossa busca, que é uma busca incessante, é uma busca importante e infinita. O que eu acho que a gente tem mais que destacar aqui com relação a isso? Ele fala, né, dentro dessa busca que a gente está fazendo, né, que a Terra sempre é visitada pelas personalidades espirituais, fazendo trabalhos que a gente nem sequer sonha, a gente não compreende trabalhos que são feitos pela espiritualidade maior, mas que eles fazem constantemente nas linhas do amor. E a presença deles vai nos incentivando a benevolência, para no empuxo da grande fraternidade cósmica, ou seja, o objetivo é levar a gente para fazer parte dessa grande fraternidade, que a gente hoje tem dificuldade até de acreditar que existe, porque a gente vê tanta maldade no mundo, você fala, não existe. Existe. A grande fraternidade cósmica, que decide até, juntamente com os luminares, né, decide os destinos das nações. Então, gente, a organização que existe a nível espiritual é enorme e é comandada com sabedoria. Tudo que está acontecendo aqui não é à toa, é tudo para o nosso bem. Nessa fraternidade fazem parte as entidades redimidas, onde existe a pureza do amor. A gente já falou tanto disso, né, da pureza, da gente conseguir ter o coração puro,
e como isso às vezes é uma busca difícil e longa, mas ela existe, existem muitas pessoas que já alcançaram. Então, a pureza do amor não é uma utopia. Não, ela é real. Ela existe. Seres que vivem a pureza do amor, espalhando bênçãos para todo mundo, para nós, por exemplo. Né? Ele fala para a gente não perder tempo, como a dona Carmen diz. Por que isso? Porque Deus fez isso ou aquilo. Não perca tempo. Não se desgaste à toa. Não gaste energia com bobagem. Reserva tuas energias para algo mais importante. Questionar Deus é perda de tempo. E o que mais que eu achei? Ele fala assim, voltando no início, né, que o mundo material, se ele deixasse de existir, ele fala que o mundo espiritual nem ia se perturbar. Né? Porque o mundo espiritual não depende do material, ainda que esteja interligado e utilize o mundo material para a sua própria evolução. Mas ele fala para a gente saber agradecer essa dádiva do Criador. Porque essa dádiva, a gente vai